Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Queiroz e estou aqui hoje para tratar sobre um tema da história do Brasil, que é a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. A Revolução Constitucionalista teve início em São Paulo em 9 de julho de 1932 e transcorreu até o mês de outubro deste mesmo ano. Os paulistas se rebelaram contra o governo de Getúlio Vargas, que estava no poder desde 1930, portanto 2 anos, e não convocara, até então, uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna, uma nova Constituição para o Brasil, como havia prometido. Ele assumira com a promessa de convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Só que, passados 2 anos, essa promessa não havia sido cumprida. Por isso, os paulistas se levantaram em armas contra o governo do presidente Vargas, considerado um governo autoritário e ditatorial, né? Porque Vargas estava governando com base em decretos-lei, uma vez que a Constituição de 1891 havia sido declarada letra morta, não tinha mais vigência, não valia mais, e o Vargas não havia convocado uma Assembleia Constituinte para elaborar uma outra Constituição. Então, ele governava com base em decretos, um regime praticamente ditatorial, autoritário. Por isso, os paulistas se rebelaram. As manifestações se iniciaram desde o mês de maio de 1932. O movimento estudantil, sempre na vanguarda, sempre à frente, liderava as manifestações de protesto nas ruas da cidade de São Paulo. Em uma dessas manifestações, morreram, em confronto com as tropas leais ao governo Vargas, as tropas leais ao presidente da República, ao governo federal, morreram 4 estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, esses estudantes mortos em confronto com a polícia se tornaram o grande símbolo do movimento constitucionalista de São Paulo. Por isso, as letras iniciais dos seus nomes se tornaram o símbolo da revolução, do movimento paulista. As letras M, M, D, C. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. É o símbolo da Revolução Constitucionalista. MMDC. Os 4 estudantes mortos em confronto com as forças leais ao governo federal, lá em São Paulo. Então, o movimento se iniciou no dia 9 de julho de 1932 e transcorreu até outubro. À frente dos rebelados, à frente dos constitucionalistas de São Paulo, 2 generais do Exército Brasileiro, o general de brigada Isidoro Dias Lopes, que havia inclusive participado de um levante em 1924, lá em São Paulo, liderado pelo movimento tenentista, ou tenentismo, né? O movimento tenentista que empolgou tanto a classe média urbana das grandes cidades brasileiras na década de 1920. O general Isidoro Dias Lopes participou de uma das revoltas promovidas pelo movimento tenentista em 1924, lá em São Paulo. E lá estava o general Isidoro Dias Lopes, novamente à frente do movimento constitucionalista de 1932. E o outro general, o general de divisão do Exército Brasileiro, Bertoldo Klinger, que foi um dos líderes também do movimento tenentista na década de 1920, na história republicana brasileira. Então, os combates travados no território paulista
tiveram o comando das tropas constitucionalistas rebeladas desses dois generais, Isidoro Dias Lopes e Bertoldo Klinger. E o comando das tropas federais leais, fiéis ao presidente Getúlio Vargas, esteve sob o comando de um general alagoano, o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, né, da família, do clã dos Góes Monteiro, daqui do estado das Alagoas. O general Pedro Aurélio de Góes Monteiro foi quem deu, inclusive, a voz de comando para a movimentação das tropas do Exército Brasileiro no movimento de 1930, chamado de Revolução de 30. Foi sob o comando do general Góes Monteiro que as tropas se movimentaram. Na época, ele era coronel, não era ainda general, e era o comandante das tropas federais do estado do Rio Grande do Sul, onde estava o presidente Vargas. Na época, Vargas havia sido candidato à presidência da República, derrotado nas urnas. Então, foi o então coronel, depois general Góes Monteiro, que deu o comando, a voz de comando, para as tropas se movimentarem em direção à capital federal, que era o Rio de Janeiro, e derrubar o presidente Washington Luiz, impedir a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. Então, o coronel Góes Monteiro sai do Rio Grande do Sul, acompanhado por Getúlio Vargas e a tropa, para o Rio de Janeiro. Então, o coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro, depois general, tornou-se o homem mais forte, poderoso e influente da República nas décadas de 1930, 1940 e início de 1950. Então, ele era o comandante das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro, durante a repressão à Revolução Constitucionalista de 1932. Houve vários combates, vários confrontos entre os rebelados constitucionalistas de São Paulo e as tropas fiéis e leais ao governo do presidente Vargas. E esses combates culminaram com a vitória de Vargas e a derrota do movimento constitucionalista de São Paulo. Porém, apesar de derrotada, a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, foi vitoriosa nos seus objetivos. O seu objetivo maior, precípuo, era a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o país. E isso aconteceu, porque no ano seguinte, em 1933, o presidente Vargas convocou, finalmente, uma Assembleia Nacional Constituinte, e esta Assembleia, instalada em 1934, elaborou uma nova Carta Magna, uma nova Constituição para o Brasil, que foi promulgada em 1934. Assim sendo, em seus propósitos finais, a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, acabou saindo vitoriosa naquilo que ela pretendia ou reivindicava. Portanto, nós tivemos, assim, esse movimento, chamado de Revolução Constitucionalista de São Paulo, no ano de 1932, no território brasileiro. É um momento, portanto, histórico, um momento bastante significativo da história do Brasil. E o dia 9 de julho é o maior feriado cívico-patriótico do estado de São Paulo. Até hoje é um feriado estadual em São Paulo e os paulistas comemoram com muito entusiasmo esse movimento em prol da constitucionalidade, da legalidade, da democracia no Brasil.